eu corto o meu próprio cabelo, eu faço a barba e já raspo aqui em cima para não ter que ir no cabeleireiro. Vou continuar fazendo isso mesmo depois da pandemia, porque eu não gosto de ir em cabeleireiro. Você gosta de ir em barbeiro? Essas coisas? Fica O com um papo é espelho na muito cara, né? ruim. Fica com um espelho na cara para você ter certeza de quanto você é feio, né? Fica uma hora ali. Tem mais essa ainda. Mais essa. Você tem que olhar. Passa uma hora ali para você ter certeza que você é feio que dói, né? Gente, estamos começando aqui o nosso Conde Horta bate-bola aqui mais uma vez. Hoje a gente teve de transferir para quarta por várias intempéries aqui na minha guerrilha digital, das questões do Fernando também. Estamos junto aqui nessa quarta-feira para não perder o nosso ritmo. Fernando Horta vai falar mais uma vez. Eu quero muito que ele fale. A gente, inclusive, vai mostrar aqui um quadro do curso que ele oferece sobre o fascismo. Mas vamos começar falando das notícias que fizeram tremer Brasil e mundo ontem, Fernando, que eu quero saber o que você achou. Primeira coisa, Beirute, né? Brutal tudo aquilo, a cena, o tamanho, a explosão, o lugar e a explicação até esse momento, né, que é de um acidente com nitrato de amônia. Como é que você leu esse episódio aí? Logo quando primeiro assim, Conde, brigadão, prazer a gente estar aqui de novo. Sabe quem é que me ligou reclamando de não ter achado nossa live? Barack Obama. Daí eu disse, ele disse para mim, cadê a live tu e do Conde? Claro que em inglês, né? Eu digo, cara, não vai ter agora. Ah, mas não pode, tem que fidelizar o espectador e tal. Eu digo, não, eu e o Conde a gente quebra paradigmas. A gente não vai fidelizar nada, a gente vai organizar uma live a hora que der, às vezes 3 da manhã, live com o Conde, o pessoal corra para assistir, vai ser assim, porque a gente vai ser um case de sucesso, entendeu? Mas o Obama realmente ele é chato nesse sentido, eu conheço e tal. Tia Porrinha também. Minha Porrinha e a Michelle, às vezes, do nada, assim, me manda o zap. Mas, enfim, paciência, eles vão ter que entender, tomara que chegue hoje lá para eles a live. Bom, esse negócio de Beirute foi quando saiu o negócio, né? Começou a pipocar uma série de vídeos. Eu usei uns canais, vamos dizer assim, na internet que não são os canais da mídia normal. E ali, inicialmente, as TVs libanesas estavam dizendo que havia uma forte suspeita de um ataque israelense sobre um paiol de armas do Hezbollah, que naquele local seria um local onde o Hezbollah estaria guardando armas e teria havido um ataque preventivo, como eles chamam, de Israel no local. Passados 1 hora, 2 horas dessa informação, começou a vir a informação da mídia normal, né, e especialmente ali da CNN Internacional, e aí a CNN dizendo que não, Israel não reconhecia e tal, e essa questão ainda está em aberto. A gente não sabe exatamente o que explodiu, como explodiu. A informação que se tem agora, que o governo libanês deu, é que seria uma explosão. Não sabe se aquilo foi a causa da explosão, mas que no lugar fazia mais de 6 anos que estavam estocados mais de 2 toneladas de nitrato de amônio, que é usado para fertilizante na região. A gente sabe que o Líbano produz muito. 2.000 toneladas. 2.000. Isso. 2.000 toneladas. E aí eu vi o pessoal dizendo que é um absurdo você ter essa quantidade de nitrato de amônio, que a 290 graus ele simplesmente explode, né? E isso pode ser feito basicamente com um curto-circuito num cano e tal. Nós estamos no Brasil e nós sabemos o que aconteceu na base de... acho que foi na base de Alcântara, né, que explodiu. A base de Alcântara, curioso disso. Nós sabemos? Eu não sei o que não, aí que tá. Naquela época foram feitas três investigações paralelas. Uma investigação da Aeronáutica, uma investigação da Polícia Federal Brasileira e uma investigação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, né? E a investigação da Polícia Federal declarou que não chegaram a conclusão nenhuma. A da Marinha apontou que houve um superaquecimento no combustível sólido que fazia o foguete enfim, que o foguete precisa para ser lançado, e disse que aquele superaquecimento poderia ter acontecido com um feixe de micro-ondas que poderia ser lançado de qualquer lugar do planeta, desde que tivesse ali, naquele momento,
um receptor com GPS para informar onde é que era a posição específica. E a Sociedade Brasileira pela Ciência, se não me engano, a galera fez uma investigação mais comprida e descobriu que havia 4 ou 5 vezes mais turistas estrangeiros na cidade naquele momento do que o normal, do que a média da cidade. Então ficou uma coisa assim muito complicada de se dizer o que houve. O fato é que se aquela base estivesse funcionando, o Brasil entrava para um mercado de 7 países que eram capazes de colocar a satélite em órbita. Horta, deixa eu só lembrar o seguinte, acho que foram 16 mortos naquele acidente, se não me engano. O pessoal daqui do lado, que aqui eu estou do lado de São José dos Campos, né, que é o ITA, o CTA, e essa coisa da produção de foguetes e tudo mais, é tudo aqui perto, então são pessoas que estão em Embraer também. E eu fico pensando o seguinte, porque Alcântara, segundo especialistas, é o melhor lugar do planeta Terra para colocar satélites no espaço. Isso. E o Brasil estava eu não me lembro o ano que foi a questão, aquela explosão, mas não é difícil, quer dizer, nós tivemos, como é que se diz, espionagem na Petrobras, espionagem em todo lugar do Brasil, que essa questão de Alcântara tenha sido também uma sabotagem dos americanos, enfim, desse circuito aí, que Obama não nos ouça, mas enfim, ele está envolvido. Na época, Conde, o Brasil, eram só 7 nações no mundo que tinham tecnologia suficiente para colocar um foguete em órbita. E o lugar mais barato era o Brasil, porque como Alcântara está muito próximo da linha do Equador, a velocidade que o foguete é lançado é maior, porque a velocidade de rotação da Terra no Equador é maior do que nos polos. E como a velocidade é maior, precisa de menos combustível para botar em órbita. E, portanto, era tipo de 17% a 20% mais barato lançar de Alcântara do que qualquer outro lugar no mundo. E o Brasil entraria num mercado em que cada lançamento custa algumas centenas de milhões de dólares, entendeu? E que só 7 nações poderiam fazer. Misteriosamente, não só todo o nosso aparato foi destruído, mas as pessoas que morreram ali eram cientistas com vários doutorados e pós-doutorados que eram responsáveis pelo andamento do progresso da pesquisa brasileira naquele momento. Ou seja, não foi só a questão material que nos atrasou quase 15, 20 anos de desenvolvimento de mentes para isso. Pois é, nós estamos sendo atacados há muito tempo, né? O Brasil, há pouco tempo, estava se transformando na 5ª economia do planeta Terra, né? E esse processo foi interrompido. Nós estamos aqui como uma das nações mais abomináveis do mundo do ponto de vista da governança, da catástrofe, do coronavírus e tudo mais. Agora, só para saber uma coisa de Beirute, eu estava lendo as matérias sobre Beirute, Fernando, e aí vinha ali, quer dizer, a questão sociopolítica do Líbano, né? Quer dizer, o Líbano está numa crise, está com uma agenda neoliberal, parecia muito Brasil que estava acontecendo ali, que está acontecendo, comprou agenda, você tem uma hiperinflação ali, você tem uma espécie de confisco da poupança informal, uma situação, um caos econômico, tem desemprego. Eu fui lendo aquilo da situação do Líbano e que essa explosão também joga o Líbano no precipício. Eu me lembrei do Brasil, e aí os links vão aparecendo automaticamente. Quer dizer, a gente lembra de Mariana, a gente lembra de Brumadinho, a gente lembra da devastação da Amazônia, a gente lembra que tem 5.000 hectares sendo incendiados nesse momento de uma reserva Bororo no Mato Grosso, a gente lembra do derramamento de óleo no litoral brasileiro. Quer dizer, para ter uma explosão no Brasil, acho que falta pouco, né? Do que esse governo já fez de produzir o horror no país. Como é que você vê essa comparação vale? Como é que é? Eu acho que o que a gente já falou aqui é brutal, né? Quer dizer, a gente estava em memória recente. Veja, eu também não me recordo o ano que houve esse acidente, mas eu acho que é por volta de 2010, 2011, se não me engano. Mas nós estávamos, num processo de memória recente, nós estávamos disputando o mercado internacional de lançamento de foguetes, satélites e tal, com apenas 7 nações no mundo. Hoje... 2003. 2003, Então, assim, foi 2013. Então, você imagina, a gente estava nesse momento disputando o mercado internacional de lançamento de foguetes, e hoje
Hoje nós somos a nação que está em desespero, mendigando a entrega de uma vacina, porque nós já estamos com quase 100 mil mortos, vamos chegar essa semana com certeza a mais de 100 mil mortos, um país despedaçado, um PIB que deve baixar isso. Se dos Estados Unidos baixou 30%, nós vamos pelo menos 20%, num desemprego que vai chegar a 40% entre os mais jovens, sem nenhum projeto de futuro, sem nenhuma ideia de recuperação, e o presidente continua falando sobre globalismo, sobre o comunismo chinês, sobre como ele pretende acabar com a esquerda no Brasil. Quer dizer, se você fizer esse contraste, ele é profundamente explicativo do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando hoje no Brasil, e sinceramente, nós que não soubemos como resolver aquilo lá em 2003, hoje eu vejo o que aconteceu no Irã, e as pessoas dizem, não, mas isso aí pode ter sido sabotagem, pode ter sido imprudência, pode ter sido ataque terrorista, pode, e eles não vão dizer o que foi, porque é uma região extremamente conflitiva, e é uma região em que o que você fizer sair de informação vai incomodar algum player internacional, algum ator internacional importante. Não, e o mais incrível é que Beirute, tradicionalmente, quer dizer, é uma região em que você teve atentados durante todos os anos 80, 90, acho que até 2000, e de repente você tem uma explosão por acidente dessa magnitude, quer dizer, as imagens parecem uma explosão atômica, tem um cogumelo ali, é uma coisa realmente... A esposa do Carlos Ghosn, que é o executivo que fugiu do Japão, né, o executivo da Renault-Nissan, que tem laços com o Brasil também, mas que tem casa em Beirute, né, porque a casa em Beirute foi destruída, e a mulher dele disse que a cidade inteira de Beirute foi destruída. Enfim, estamos ainda a receber as informações sobre Beirute, sobre essa explosão. Fernando, ontem, também, eu já vou para o bate-papo, muita gente comentando aqui, o pessoal vibra aqui com a tua presença no canal, Fernando Horta. Eu também vibro, porque você é um cara muito legal, tem várias coisas para falar com você, mas eu quero trazer esses temas quentes de ontem. O STF indicando que vai votar pela suspeição do Moro, aquela véspera estranha do Fachin bloqueando, digamos assim, a ação da PGR com relação à Lava Jato. Eu só queria que você comentasse em linhas gerais a seguinte questão. A Lava Jato está no seu momento de realmente ser enterrada para a gente superar esse processo. A gente sabe que o Brasil é muito complexo, de repente a gente vence a Lava Jato, desmascara a Lava Jato e vem outra Lava Jato na sequência, né? Como é que você viu isso? Quer dizer, foi uma vitória do Lula, foi uma coisa estranha, porque o Jornal Nacional noticiou essa decisão do STF que torna o Moro, digamos assim, foi um esculacho no Moro, basicamente, o Lewandowski deu um esculacho no Moro, uma espécie de oportunismo eleitoreiro do Sérgio Moro, e depois tornou ministro do Bolsonaro, mas a Rede Globo deu a notícia e entrevistou o Moro, em vez de entrevistar o Lula ou a defesa do Lula. Como é que você viu esse episódio aí? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que botar o pé no chão e dizer para o pessoal que está nos assistindo que não espere que o STF reverta a decisão e torne o presidente Lula elegível de novo. Esse é o primeiro ponto. Eu realmente, a gente não pode ter essa esperança, porque eu acredito que isso vai nos colocar mais para baixo ainda. Realmente eu não vejo no STF uma instância que, na realidade, ele foi criado para ser, que era para corrigir esses absurdos da justiça brasileira, mas ele não vai conseguir, eu acredito que ele não vai fazer isso. Ou ele vai atrasar o julgamento o máximo possível para fazer como eles fizeram com o impeachment da Dilma. O impeachment do Collor, eles decidiram agora, o quê? Faz 4 anos, 3 anos, o Collor estava no Senado, deu um discurso ainda se colocando de vítima, né, e perguntando, quem é que me devolve o meu mandato? Então você imagina, o STF esperou a história passar, o bonde passar, as coisas, para depois de 20 anos dizer, olha, não tinha nada contra o Collor e nós não temos prova. Contra a Dilma, vai acontecer uma coisa muito semelhante. Tá lá, as ações ele vai levar 30 anos, porque o STF, a função dele é simplesmente pagar o salário dos ministros. Essa é a função. Manter aquela estrutura caríssima, porque de fato eles não agiram em absolutamente nada no momento em que o Brasil vivia a maior crise política institucional da nossa história.
que foi a partir de 2015, 2016, com o golpe, com as tentativas de manipulação, de impeachment, manipulação efetiva do nosso sistema eleitoral, e agora com essa situação que nós vivemos cativos de um presidente e um agente completamente insano. A gente tem que botar as coisas no lugar e não ter essa esperança, né? Porque senão a gente vai cair do cavalo. Segundo, eu acho que a Lava Jato sim vai ser enterrada, porque eles conseguiram descobrir um jeito agora de fazer as duas coisas que as elites brasileiras querem. Porque até então, antes da ruptura Moro-Bolsonaro, eles só conseguiam fazer uma coisa, que era manter o Lula enxaveado dentro da casa dele sem poder concorrer eleitoralmente. A segunda coisa, que era eliminar o Bolsonaro e colocar o Moro, eles não conseguiam fazer, porque o Moro estava imbricado totalmente com o Bolsonaro. Agora, quando separou, eles viram uma oportunidade muito forte de acabar com o Lula e com o Bolsonaro de uma vez só. Mas, para isso, eles têm que enterrar a Lava Jato e favorecer o Moro. É uma cooperação complicada, mas que eles vão colocar em prática, entendeu? Então, eu acho que eles vão enterrar a Lava Jato, sim. Eles vão declarar isso, eles vão deixar muito claro, muito evidente que tudo aquilo foi suspeito, mas não vão dar a decisão que permita o Lula concorrer. E, ao mesmo tempo, depois de enterrar a Lava Jato, o Moro vai ser o candidato, provavelmente aí num partido do PSDB, provavelmente Moro-Dória, Dória-Moro, Moro-Huck, alguma coisa assim que vai ser montada para 2022, para encarar o Bolsonaro. E eles estão jogando isso. Veja, esse é um jogo de xadrez muito complicado, porque qualquer peça errada ali, eles liberam algum candidato extremamente forte que eles não querem. Em primeiro lugar, o Lula, mas eles também querem tirar o Bolsonaro, que nesse momento, Conde, ninguém mais no Brasil aguenta o que o Bolsonaro está fazendo, nem as elites brasileiras, porque o capital precisa de dinheiro, o capital precisa de paz, o capital precisa de uma mão de obra que possa trabalhar, o capital precisa de um país que pelo menos queira sair à rua para produzir. E o Brasil, nós estamos numa depressão tão grande que ninguém mais quer saber de porcaria nenhuma. O capital precisa de Lula, né? Só para complementar a sociedade. Que é quem fazia tudo isso acontecer. Agora, Fernando, eu costumo dizer o seguinte, né? Troque a sua esperança por garra, né? E que assim, o STF, ontem eu disse isso na live, né? O STF deu uma decisão positiva para a democracia, para a república, em vez de celebrar, luta muito mais, né? Para você criar realmente coragem e fazer o quê? Sair na rua? Não, criar coragem e saber que a gente vai ter de lutar muito para superar esse processo que nós estamos vivendo nesse momento. Deixa eu trazer um pouquinho os comentários aqui do nosso público. Olha só, Tânia Megda, exato, sempre esteve junto, não sei o que exatamente ela está se referindo, mas a gente já chega lá. Vanilda Figueiredo Simões, acho que ninguém conta com nada. O pessoal está indo na vibe aqui, nossa, digamos, ser precavido, não ficar alimentando essa coisa, então, agora vai, é insuportável, né? Não podemos esquecer do que foi dito com o Supremo, com tudo. Cecília Maria Rodrigues, é verdade, Fernando, o STF não vai fazer nada. Deixa eu ver aqui, Rita Godoy falando, que live, senhores, valeu, obrigado, querida. Ezequias Honorato, horta perfeito, não nos iludamos, pé atrás não causa mais sofrimento do que já tivemos. E a Valéria Ribeiro dizendo, eu detesto essa onda de agora vai. Mas, ontem também, Fernando, teve um episódio que me chamou muita atenção. O nosso glorioso presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na segunda-feira deu uma entrevista no Roda Viva e lá ele disse que não vê motivos para pedir o impeachment do Bolsonaro e, ao mesmo tempo, ele lembrou que no caso da Dilma Rousseff realmente tinha crime de responsabilidade e ele teve de abrir. Não foi ele que abriu, mas ele votou pelo impeachment, foi Eduardo Cunha, né? Aí a Dilma respondeu, mas numa potência que eu realmente... Ela deu um verdadeiro esculacho no Rodrigo Maia, achei sensacional, é um texto que vai para a história, é uma nota da Dilma, e ela diz que o Maia está totalmente, digamos, afinado, mancomunado com o governo Bolsonaro. Ele não vai adiantar, ele não vai escapar dessa leitura da história. A Dilma tem previsto bem, ela não vai ficar pedra sobre pedra, não está ficando pedra sobre pedra mesmo, ainda que o sofrimento seja muito grande. Como é que você vê essa força da Dilma e essa bola que o Rodrigo Maia levantou para a Dilma aparecer? Praticamente ele levantou a bola, a Dilma foi lá e cortou. Me lembra muito aquele depoimento que ela deu no Congresso, lembra? Que teve um outro parlamentar que levantou uma bola para ela era a secretária...
Isso, ela era secretária da Casa Civil e ela olha para ele e diz assim: eu me orgulho de ter mentido, senador, porque quem é torturado mente para não delatar os outros. E aí, assim, você pega a Dilma, eu acho que ela saiu imensamente maior do processo de 2016. Ela saiu imensamente maior e ela não foi eleita senadora por Minas Gerais porque a esquerda fez um enorme absurdo eleitoral, que depois a gente pode até comentar para que não aconteça de novo, né? Mas ela devia estar hoje no Senado e ela é um dos nomes, eu acredito, que sai com muita força aí para concorrer numa questão federal em nome da nossa esquerda. O pessoal está falando do Dino, do Flávio Dino, do Haddad, o pessoal está falando, e eu acho muito legal esses nomes, mas eu acho que Dilma está aí no meio de uma forma que poucas pessoas estão, porque a experiência de governo que ela teve, e especialmente a injustiça que cometeram com ela, e hoje nem o pessoal da própria esquerda, da própria direita, defende que ela realmente participou, isso tanto é que mantiveram os direitos políticos dela no final, não tiveram a coragem de caçar os direitos políticos dela, tamanho foi o crime que cometeram naquele momento. Agora, sobre o Rodrigo Maia, a gente tem que entender o seguinte: o nosso país está numa situação tão horrorosa, Conde, que Rodrigo Maia se torna o fio de apoio das instituições. Quer dizer, quando Rodrigo Maia é o fio de apoio das instituições, Gilmar Mendes defende a liberdade, e aquele cara que faz um programa de rádio na televisão, que antes era colunista na Veja, o Reinaldo Azevedo. E quando Reinaldo Azevedo é voz da consciência, da correção, do cuidado, é porque o país já virou todo, Conde, entendeu? Nós estamos tudo virado, tudo errado. E é isso que está acontecendo. E o Maia sim, depende do capital para se eleger e se reeleger. O pai dele já era assim, e ele é assim. E ele concorda em gênero, número e grau com tudo que o Bolsonaro faz na parte econômica. O que ele discorda é que o Bolsonaro talvez seja um pouco grosso demais, talvez fale demais, não precisaria, né? Mas assim, se entregarem a agenda econômica do Guedes para o Maia tocar, ele toca feliz e contente, ainda vira a cara, que nem um violino. Então assim, não se espere muita coisa daquilo ali, porque o Congresso brasileiro virou aquela palhaçada que a gente está vendo todos os dias. Quando eu falo isso, Conde, eu não quero que as pessoas simplesmente desistam. Eu quero que as pessoas entendam que nós estamos lutando contra uma força institucional muito grande e não serão as instituições que vão tirar o Brasil desse problema. Eu acho que já deve ter ficado muito claro isso. Quem soltou o Lula foi a militância lá, acampada naquele momento, todo mundo, mais o The Intercept lançando aqueles absurdos. E quem vai fazer o Lula ter condições de se candidatar não é o STF, mas é a militância, sim, reclamando a todo momento. Eu só não quero que as pessoas fiquem contando com o ovo no cu da galinha. Eu não sei se a gente pode dizer cu aqui, né? Desculpa, pessoal, mas assim, eu não quero que as pessoas fiquem contando com isso. Mas e que a gente não eleja novos heróis, entendeu? Moraes agora é nosso herói, Gilmar Mendes. Não, cara, ou você levanta da cadeira e faz a coisa funcionar, ou a gente não vai sair nunca disso. Perfeito, Fernando Horta. Obrigado, viu? Fernando Horta é sensacional. Agora, deixa eu falar duas coisas da Dilma. Que a eleição em 2018, a Dilma ela estava eleita, segundo as pesquisas, em Minas. Acho que ela estava... Eu acho que ela liderava a eleição para o Senado em Minas Gerais. Ficou em 4º lugar. Houve erros da comunicação, da campanha do PT, evidentemente, claro que houve, mas ia ser uma força tão poderosa, quer dizer, a Dilma ser impedida daquela maneira violenta e criminosa em 2016 e eleita para o Senado em 2018. Aquilo tinha uma simbologia muito forte. Mas nós sabemos que houve aquela boca de urna digital, aquela campanha de véspera, que elegeu Witzel, que elegeu Zema, que elegeu, enfim, o pessoal aqui em São Paulo, Jânio Pascoal, acho que não, mas já tinha, digamos, um lastro ali digital. Mas houve todos os institutos erraram nesse sentido. Então foi brutal aquilo. Mas é que houve ali um problema que a esquerda não soube ensinar o nosso eleitor. Então é legal até a gente pegar um pouquinho dessa live para fazer isso. Olha só, quando você tem 2 cadeiras para o Senado, você não pode fazer voto útil.
O que tirou a Dilma do Senado e que tirou outros candidatos da esquerda também foi o tal do voto útil. O que a esquerda pensou? Eu vou votar na Dilma e o meu segundo voto não vai para o candidato da esquerda, porque ele não tem chance, e eu vou votar num candidato que pode tirar o fascista fulano de tal. E aí todo mundo votou no mesmo. E aí o que aconteceu? Os nossos dois votos, os votos da esquerda, ia um voto para Dilma e o outro voto para uma criatura que a pessoa pensava que podia tirar um candidato pior. Só que, no fundo, ela tem que entender que a direita não vota na Dilma nem com banda de música. Então, o que aconteceu? Nós demos um voto para eles. É preferível que o eleitor de esquerda, no caso de 2 cadeiras para o Senado, vote as 2 vezes no candidato da esquerda e que não tente fazer essa coisa de voto útil, porque nós acabamos elegendo gente que não entraria se não fosse essa ideia do voto útil. Porque imagina o Conde. O Conde vai votar na Dilma e no segundo candidato ele vai votar num cara que é centro-direita, mas para não deixar entrar um fascista. E no fundo esse cara da centro-direita acaba ganhando os votos da direita, do centro e esses votos da esquerda junto, enquanto que a Dilma só ganha de um bloco. E aí nós acabamos elegendo essa galera de centro que fez isso e tirando ela. Então o nosso eleitor tem que entender o seguinte: quando é eleição com 2 vagas para o Senado, vote os 2 em candidatos de esquerda, mesmo que o segundo candidato que você esteja votando, nas pesquisas não esteja aparecendo, porque se você tentar fazer voto útil, nós perdemos o nosso candidato, como foi que aconteceu com ela. Mas agora o que é antológico aqui nessa live, eu vou deixar inclusive gravado, vou ver se eu destaco isso, quer dizer, o Fernando Horta está acabando de lançar Dilma Rousseff aqui para presidente da República, mais uma vez, né, Fernando? Então, assim, o Dino é maravilhoso, o Boulos é prefeito de São Paulo, né? Mas o Haddad, você tem, né, o Freixo e tal, mas e a Dilma? eu também quero saber, entendeu? Porque o nome dela é fortíssimo e ela tem base e tem o PT. O PT sempre sai de 30%. Então, é muito bem lembrado, e eu quero ler um trecho da nota da Dilma agora, só para você ver o tom que foi essa nota, só para todo mundo sentir de novo aqui, porque acho que todo mundo já passou por ela. Ela diz o seguinte: o presidente da República se atira contra as instituições democráticas, apoiando manifestações em defesa do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, negligencia o combate à pandemia, segurando o repasse de recursos a governadores e prefeitos, nomeia um general intendente sem experiência na saúde pública para ocupar o Ministério da Saúde em meio à mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos. Nada disso parece sensibilizar Rodrigo Maia e demonstra o caráter pusilânime de sua liderança. Quer dizer, a foi na jugular do Botafogo. Isso aí no interior do Rio Grande do Sul, a gente diria que isso aí é uma zaga cujos nomes são garfo e faca, entendeu? Os dois zagueiros são garfo. O negócio dos caras é dar no meio, foi o que ela fez. E eu acho, sinceramente, que ela faz isso muito bem. Muito bem, a Dilma tem, ela enfrenta, e ela enfrentou aquele processo violento. Mas vamos passar aqui para a nossa sequência aqui. Deixa eu mais uma vez para o bate-papo, Fernando. Olha só, o pessoal fica entusiasmado. Dilma 2022, se lançar, querido, o negócio incendeia. Vera Lúcia de Almeida, My Warm, meu voto será dela, caso seja lançado como candidata a presidente. O pessoal ama Dilma Rousseff, meu público aqui, o público, o coletivo aqui, é apaixonado. Você fala em Dilma, o pessoal fica louco. Dilma, última presidenta legítima do Brasil. Raquel Sampaio, eu tenho medo da Dilma sofrer rejeição, já com a Haddad não aconteceria. Opa, isso aqui a gente pode até discutir. Daniel Rodrigues, Fernando Horta, bem sensato em suas análises. Fernando Horta, já que nós tivemos esse comentário aqui, eu quero evocar aqui um post, um texto que você publicou, muito delicado, cujo nome é Bando de Filha da Puta. Então, a gente pode falar palavrão aqui, Conde? Eu acho que delicadamente. Não, mas isso é técnico, né? Eu estou falando de maneira técnica. Filho da puta no sentido técnico, entendi. Então, eu queria que você comentasse, quer dizer, você fala dos 57 milhões, tudo, é um artigo maravilhoso. Eu vou compartilhar na tela aqui para todo mundo ver, deixa eu ver se eu consigo, porque tem uma tela já compartilhada, mas é a fanpage do Fernando Horta, que bomba, que é sensacional, está aqui o artigo dele, e viralizou, e aí eu queria que você comentasse, quer dizer, é um texto bem humorado, mas também com uma carga de indignação muito forte, muito tensionada aqui. Fala pra gente, Fernando, e recomendo a todos, porque realmente é uma catarse esse texto aqui.
Primeiro, só para comentar, que as pessoas agora estão vendo a minha foto ali, aquele cara bonitão ali do lado sou eu, entendeu? Sem filtro, sem nada. As pessoas estão me vendo aqui, mas é que isso aqui é cara de pandemia, entendeu? A gente está no desespero aqui. Bom, sobre esse texto, ocorre o seguinte, eu tava preparando a aula final do curso de fascismo, que é a aula que eu analiso o governo Bolsonaro, né? E apesar da gente viver essas coisas, e a gente está fazendo análise aqui, mas é diferente quando você tem que raciocinar e construir coisas a respeito de uma determinada questão. E eu fui lendo as coisas para colocar na aula, fui fazendo as análises, e foi me dando uma indignação, porque eu tinha que juntar, né, o processo todo de construção do mito dele, eu tinha que juntar todas essas coisas. E a pergunta que se faz, que eu fazia na época, é o seguinte: como é que a gente vai conviver com esses 57 milhões de pessoas que votaram nesse filha da puta, entendeu? E não votaram enganados, porque esse é o argumento que eu faço há muito tempo. As pessoas têm que parar com essa história de, não, esse pessoal não foi enganado. Não foi enganado. Eles realmente se sentem representados por aquilo que Bolsonaro é. Ou seja, eles realmente gostariam de agredir os homossexuais, realmente querem colocar as mulheres na cozinha, realmente acham que o movimento feminista é só para as mulheres não depilarem mais o sovaco. Eles realmente acham que negro é bom, é o negro que está trabalhando e não reclama. As pessoas têm que parar de achar que eles são os coitadinhos que foram enganados. Não foram. E outra coisa, por que eles apoiam o Bolsonaro ainda? Porque o Bolsonaro entrega para eles exatamente o que eles estão esperando. Eles nunca esperaram investimento em educação, nunca esperaram crescimento, eles sempre esperaram a destruição de todo o sistema de apoio social que foi montado nos governos progressistas de Lula e Dilma. E isso o Bolsonaro está fazendo, seja porque ele está desmontando os programas, seja porque ele vai desmilinguindo os programas simplesmente porque não dá dinheiro para esses programas funcionarem. Essa gente está felicíssima com o Bolsonaro. As pessoas me perguntam, mas como é que pode ele ter 30% de apoio? Cara, ele tem 30% de apoio porque tem 30% de filha da puta no Brasil que acha que é melhor tirar um olho, entendeu? Me fura um olho do que fazer o outro enxergar. Sabe? Então, assim, é uma gente que prefere se ferrar para ver o outro se ferrando junto. É uma baixeza, uma coisa absurda. E a minha pergunta no final do texto é essa: como é que a gente vai viver com esses 57 milhões? Porque esse desgraçado, ele vai morrer de Covid, ele vai morrer de câncer no intestino, ele vai morrer de um tiro que alguém vai dar nele. Isso aí não vai escapar, vai acontecer. O Brasil é maior que ele, vai sobreviver. Nós vamos sobreviver. Eu espero que a gente esteja vivo quando esse cara desembarcar, porque eu quero fazer uma festa no dia que ele falecer. Eu vou, inclusive, no enterro dele para fazer o que fizeram lá no governo do Chile, no enterro do Pinochet. Lembra que as pessoas iam lá para cuspir no caixão? Eu vou lá para fazer. Eu não tenho esse papo, sabe, onde as pessoas dizem, não, você tem que ser comedido, educado. Comedido da puta que pariu, entende? Não, quando tu faz as lives lá com Aroeira, com o Miguel Paiva, aquilo ali eu já te expliquei. Aquilo ali é vinho tinto, queijo, entendeu? Educação, cultura. Aqui é racha-lenha, velho. O nosso negócio é dar no meio, entende? E eu quero... Agora, a questão é, depois que o Bolsonaro sair, nós vamos ter que olhar na cara desses 57 milhões de pessoas e perguntar, e aí, ô bando de filha da puta, o que vocês conseguiram com essa votação? São 100 mil brasileiros que morreram até agora. Eu acredito que nós vamos chegar a 180 mil, tá? São 180 mil vidas que foram perdidas na conta dessa gente, sabe? E isso me revoltou demais. E aí eu escrevi aquele texto super calmo, cândido, muito tranquilo, medindo as palavras. O pessoal pode ler que eu medi muito bem as palavras, né? E acabou que o texto virou um desabafo, assim. Então eu tive gente passando o texto para os amigos fascistas, entendeu? O cara colocando no grupo da família. Aí a família vinha me ofender. Foi uma coisa assim fantástica. Maravilha, uma honra, né? Não, e eu fico muito feliz quando um fascista me ofende. Mostra claramente que eu não sou da laia deles. Fernando Horta, é fantástico. Não, eu sou partidário, todo mundo me conhece também, né? Vamos botar a dicção da real, ficar essa coisa muito educada, de repúdio, essa coisa assim, a esquerda nessa posição purista, puritana, não, vamos tomar café com o dedinho levantado, assim. Isso, pronto para perdoar. Agora, você sabe o que eu acho? Eu acho que assim, você é esmagado, né? Nós fomos esmagados. A Dilma, na posição dela, ela enfrentou todo esse processo com muita... Porque você não precisa necessariamente mobilizar nem o calão, nem outras coisas, para se mostrar teimoso e com a fibra. A Dilma fez isso
né, enfrentou o Senado daquela maneira digna e deixou para a história esse enfrentamento. E agora ela está aí, trepidando e deixando ali o Rodrigo Maia com a brocha na mão também, depois dessa nota que ela publicou. Agora, estou pensando aqui na questão de como que a gente vai realmente se colocar para reconstituir o tecido democrático. A instituição tem uma explicação que eu acho muito interessante, que tem a ver também com a questão da democracia e com os conceitos de maneira geral. Quer dizer, democracia, ela não está lá esperando você o tempo todo, você tem de construir todo dia. Você tem de construir a sua própria consciência política, é o tempo todo de reconstrução. Não dá para ficar esperando. Quando você fala que a instituição vai dar um jeito, você vira um conservador, obrigatoriamente. Quer dizer, os próprios coletivos de juristas no Brasil, prerrogativas, a OAB agora também, quer dizer, se manifesta no sentido de vamos ter de refazer o tecido do judiciário brasileiro, a reforma do judiciário, depois dessa avalanche que passou aqui. Eu vou trazer mais uns comentários aqui. Fernando, você quer comentar? Deixa eu só dizer uma coisa, Conde. 3 presidentes no Brasil sofreram um soterramento que a Dilma sofreu. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e João Goulart. E depois a Dilma. O único presidente que teve coragem de levantar a cabeça e enfrentar foi Dilma Rousseff. Eu bato palma para as mulheres brasileiras, eu sou fã da Dilma, sou fã da Gleisi, sou fã da Manuela, com tudo que ela sofreu, entendeu? E acho que as mulheres têm que começar a botar a mão na massa e entrar de vez nesse negócio da política, porque, assim, é um orgulho muito grande. Sabe que a Dilma uma vez me citou numa entrevista, né? Ela leu um troço que eu tinha escrito e ela me citou na entrevista. Eu fiquei num garbo, assim, por 2 dias, eu nem tomei banho, entendeu? Que é para não tirar aquele momento. E eu não conheço a Dilma. Então, se um dia tu quiser me apresentar para a Dilma, porque eu sei que tu é amigo, parceiro, que tu anda nas altas rodas. Então, se isso acontecer, lembra de mim. Porque, assim, sou fã da A Dilma tem o meu orgulho com a Dilma é que um dia ela me chamou, aquele menino barbudo. Eu, inclusive, abri um perfil chamado Menino Barbudo, eu jogo xadrez, meu nome é Menino Barbudo, no aplicativo de xadrez. Depois a gente precisa jogar um xadrez, hein, Fernando? Mas você falou, Fernando, é isso. O João Goulart, o Jango, a gente tem um relato dele chorando depois do golpe. O Brizola foi lá consolar o Jango. A mulher, ela aguenta a dor do parto, ela aguenta muito mais e ela é responsiva. Então, a Dilma Rousseff, realmente, ela trepidou. Foi um orgulho muito grande. Eu vi o Brasil sendo destruído, mas dava um orgulho da Dilma, que era danado de Não, aquelas 12 horas que ela vai no Senado e ela responde 12 horas acho que foi 12 horas de perguntas dos senadores e sempre por cima dos caras, olhando de cima para baixo, me lembrou aquela foto que ela tem na ditadura. Se tu puder recuperar aquela foto, bota a foto pra gente ver, eu vou mostrar uma coisa interessante naquela foto, que às vezes as pessoas não se dão conta quando olham aquela foto, e a gente tem que recuperar aquilo ali, porque é uma aula de como enfrentar e como resistir. Se você botar a foto aí, eu começo a falar, eu estou segurando, enrolando o nosso telespectador aqui para chegar a foto, porque eu não quero dar um spoiler antes. Toca para nós a foto aí. Eu vou mostrar uma coisinha que pouca gente se dá conta, mas que é essencial. Ó, essa foto, percebam, gente, que no fundo da foto, os 2 juízes militares, que provavelmente eram de altos cargos militares, eles escondem o rosto. Aqueles que estão de poder, dentro do poder do Estado, tapam os rostos para a história, enquanto que aquela que naquele momento estava sob a condição de ser condenada depois de torturada, olha como se tivesse toda a razão do mundo. Isso, gente, é uma aula de Foucault, entendeu? Quem é que pode exercer poder sobre quem? Naquele momento se diria, não, é o regime militar que está exercendo poder sobre a Dilma, sobre o corpo dela, sobre a carne dela, sobre o corpo inerte dela. Porque para a história, o que passou foi um regime criminoso que esconde o rosto para que a pessoa que estava naquele momento sendo vilipendiada passe para a história como uma das maiores presidentas que nós tivemos. E essa foto, ela é simplesmente fantástica. Eu vou compartilhar outra aqui, para fazer aqui a comparação, só para a gente ver a Dilma no Senado. Olha só que impressionante isso aqui.
É a cena que você está evocando, né? Exato. Olha o Lewandowski atrás, olha a Dilma como ela brilha na própria foto. Ela escolheu, inclusive, essa estampa do terno dela, foi muito forte, uma coisa que ficou marcada para mim. Olha aqui, foram 12 horas, né? Então, olha só, olha a cara do Lewandowski, porque o Lewandowski, no fim das contas, foi ele que chamou. Olha isso, Fernando Horta. Ela estava muito tranquila com relação à história e aquilo que ela representava e aquilo que ela estava experimentando e vivenciando. E você lembrou perfeitamente bem, e lembrou de Foucault perfeitamente bem, essa foto histórica dos militares ali naquele julgamento, escondendo o rosto. Quer dizer, a Dilma Rousseff realmente, ela eu disse em outros momentos, né? É uma das mulheres mais importantes da história universal, a Dilma Rousseff. Tá junto com a Dark, está junto com Anita Garibaldi, enfim, as grandes, imensas presenças que a gente teve. Eu como historiador, eu não gosto de fazer essas coisas mundiais, mas assim, no século XX eu tenho certeza que ela entra como uma das grandes lideranças femininas, uma das grandes mulheres aí que nós tivemos, e o Brasil tem que se orgulhar disso. Né? Tem que se orgulhar disso, e acho que tu mostrasse muito bem aquelas fotos ali. Eu vou dizer uma coisa, Conde, jamais vote ou acredite em qualquer pessoa que esconda o rosto, por qualquer motivo. Se você não deve, se você não olha na cara. O Lula diz isso do Moro e diz isso do Dallagnol. Fala, eles não olham na cara. Quando ele foi depor para o Moro não olhou na cara dele. E ele ficou ali. Não, mas a cara do Lewandowski ali, eu vou te ser bem sincero, o Lewandowski sabia do absurdo que estava sendo feito. Porque se tu recuperar umas sessões logo depois, o Lewandowski dá uma chamada nos ministros, colegas dele, ele diz assim, lá pelas tantas, ele diz, se vocês recuperarem as sessões, vocês vão ver. Ele diz assim, não, porque quem usa essa capa aqui não pode ter medo de decidir. Tem que decidir. Quem nessa sala aqui não tiver com vontade de decidir não pode ser ministro. Ele está dizendo isso por quê? Porque hoje nós sabemos que tanto ele quanto o Teori Zavascki tentaram a todo momento colocar em pauta aquele momento, aquela situação de impeachment. Porque queriam que o STF se manifestasse. Um dia a história vai contar isso com detalhes. Eles tentaram, mas eles sabiam que só poderiam colocar em pauta se houvesse um acordo de todo o STF para se colocar contra. E aí você tem aqueles pusilânimes que estão lá no STF hoje, a começar pelo Luiz Fux, que para mim é a criatura mais parva que tem lá dentro, que travaram todo esse processo e deixaram a coisa acochambrada para que a Lava Jato pudesse fazer a canalice que fez, entendeu? Então, assim, o Lewandowski, nesse momento, quando ele vai lá, ele está se sentindo o pior dos juízes do mundo. Eu acho que um dia ele vai escrever sobre isso e nós vamos acabar lendo essa situação, e eu espero que recuperem esse vídeo que eu falei aqui para dizer assim, o Fernando falou disso lá em 2020, esse homem está escrevendo isso aqui em 2056, o cara estava certo, então vai valer alguma coisa. E você vai estar ainda jovem e trepidando aí na Universidade Federal de Brasília. Olha só, Grazi Silveira, dança flamenca. Onde encontramos a ação? Vamos, deixa eu pegar aqui mais alguns comentários. Elcimar Forte, ótima live, parabéns. Coloca o endereço do artigo do Fernando Horta, ótimo analista. Eu coloquei, tá na fanpage do Fernando, né, Fernando? No Facebook. Tá. Eu não publiquei no GGN, nem no 247, você me convidou para publicar lá. E eu publico seguido no GGN, mas eu não publiquei porque eu achei que era um artigo tão educado, sabe? Com tanto cuidado nas palavras. Muito polido. Vai dar problema para essa galera e é melhor dar problema para mim do que para essa gente aí. Concordo com você, meu querido. Olha só, Lilian Albride Gomes Guterres, muito orgulho de Dilma, o pessoal aqui fazendo a sua, digamos, celebração da Dilma Rousseff. Olha a força da Dilma. A live, para variar, com a sua presença aqui, está bombando. Fernando Horta, inclusive no Facebook. Facebook muito bacana. Depois precisa conversar para transmitir a live também ao vivo pela sua fanpage, que é muito... Era bom. Dilma, melhor referência de caráter. Deixa eu ver isso aqui. Antônio Rafael, isso vai ficar no arquivo da minha mente. Dilma é muito forte. Beleza. Olha só, a gente já vai caminhando para o bloco final, Fernando Horta, e você acabou de finalizar o primeiro módulo do curso que você oferece, o curso à distância sobre fascismo. E, inclusive, eu estou com uma imagem aqui, com um preze do teu curso, com essa questão visual que é muito bacana, que você está usando. Eu queria mostrar para o público aqui. Vamos mostrar um pouquinho? Mas eu queria te perguntar, antes de colocar a imagem,
você me dizer como é que foi esse primeiro módulo e esse grande finale, esse momento que você falou das questões da linguagem fascista dentro do bolsonarismo aqui no Brasil. Fernando Horta. Foi muito legal o curso, Conde, sabe? Eu fiquei muito satisfeito porque as pessoas que fizeram tiveram uma interação muito, muito, muito interessante, muito boa. A ideia era que a gente pudesse assentar o terreno e falar sobre as mesmas coisas, porque cada um imagina que fascismo é uma coisa específica e no fundo a gente acaba usando a mesma palavra para definir coisas diferentes e não consegue nunca se acertar. Foram 10 aulas de teoria, 10 aulas em que a gente usou aí, se for contar, eu acho que a gente passou por 50 livros, ou quase, não sei se 50, mas uns 40 foi, uns 40 livros diferentes, autores diferentes, em que a gente foi vendo cada uma das formas de compreender essa estrutura fascista, que é uma coisa muito complexa, e a última aula desse módulo era a aula em que nós íamos falar sobre a formação do mito fascista no Brasil através da figura do Bolsonaro, né? Então, eu construí essa aula, vocês estão vendo ali, né? A pergunta central da aula é o que é um mito, e aí a gente vai começar a conversar, e essa diferença aqui, Conde, é muito interessante a gente mostrar para as pessoas, porque a palavra mito ela tem 2 significados. Um significado é o mito como inverdade, uma coisa que não acontece, que não existe. E a segunda, que é o que as pessoas desconhecem, é o mito como um arquétipo de entendimento, como uma proposta de entendimento do comportamento, dos tempos, da vida. O mito nessa segunda percepção é, como diz o Mircea Eliade aqui, uma ideia de, ele vai dizer aqui, onde é que ele diz aqui? De um lado é ficção e invenção, e do outro lado é exemplo, é sagrado, exemplar e significativo. Então, infelizmente, nós entendemos Bolsonaro através da primeiro conceito de mito, como uma grande inverdade, uma grande mentira, uma grande pústula que colocaram no Brasil em que nada é verdade. Mas o pessoal que vota nele entende ele como um modelo exemplar, como alguém que precisa se seguir, que precisa se conhecer, se seguir os passos. E essa é toda a divergência, ou uma grande parte dela hoje, no Brasil. E foi por aí que a gente começou o curso, e depois eu vou analisar cada um dos passos que ele deu para construir exatamente essa mitificação que hoje permite que ele faça todas as cagadas do mundo e mais algumas, e que ainda se mantenha com 30% de apoio, e que termina naquela pergunta que eu fiz no texto: como é que a gente vai olhar para esses 57 milhões de filha da puta depois que esse cara for sair da história, morrer e for colocado numa lata de lixo? Pois é, eu ia tentar responder essa pergunta naquele momento, que assim, a gente vai olhar para esses 157 milhões de pessoas e eles vão ficar com amnésia, eles vão esquecer, como esqueceram que tinham votado no Collor. Isso é característica da nossa também, é uma cultura da amnésia. Esperamos, né? Porque o mundo está um pouco convulsionado, justamente, a gente está vendo muitas coisas acontecendo simultaneamente, e aí eu vou jogar para você fazer aí uma amarração final, que tem a ver, eu queria que você falasse um pouquinho da geopolítica, Fernando. Estados Unidos, Trump, muito, muito provavelmente não vai se reeleger, pelas pesquisas e pelas notícias que têm chegado aos Estados Unidos. Ele já está ameaçando golpe, não sei se você chegou a ver sobre isso. Sim, que é a eleição. Essa queda da economia americana, 32,9%, mas nem no crash de 29, é o recorde histórico de queda do produto americano. A União Europeia também, o mercado comum europeu, caiu 12%. Então, nós vamos passar, e eu vi uma declaração anteontem do secretário-geral da ONU, Guterres, Antônio Guterres, dizendo que tem uma catástrofe na educação. Mais de 1 bilhão de estudantes foram afetados pela pandemia. É um coquetel de pandemia com neoliberalismo, que é uma coisa infernal. O Brasil, case, né? Virou laboratório de todas as maldades que se pode imaginar nesse mundo, e nós estamos aí, quer dizer, mas sentindo que a população brasileira, sobretudo essa reserva ética que é o Nordeste, né? Sobretudo do ponto de vista eleitoral, da gente poder movimentar e reagir a tudo isso. Faz uma resenha para a gente nesse final aqui, Fernando Horta, querido. Sabe, Conde, eu queria dizer 2 coisas, basicamente. Assim, a primeira, o Brasil foi destruído desde 2016.
Houve um plano organizado pelas nossas elites. Eu não sei efetivamente se eles acreditavam que nós chegaríamos nesse ponto. Eu acho que não. Eu acredito que eles estavam se organizando naquele momento para tirar o PT e colocar um Aécio, um Alckmin, né? E manter a coisa com um pouquinho de perfume. E eles não imaginavam que nós cairíamos onde caíram. E eles não imaginavam porque as nossas elites são tremendamente ignorantes. E esses tempos você entrevistou aqui a Marilena Chauí, que fez a melhor definição das nossas elites que já aconteceram. Quer dizer, eu não entrevistei ainda, eu tô tentando entrevistar a Marilena. Ela faz a melhor das definições das nossas elites. Nossas elites são uma chaga, são uma porcaria e são tremendamente ignorantes. Porque se você pega as elites de outros países, os caras acabam construindo, com o passar do tempo, um lastro de compreensão e entendimento da sociedade e da economia que permite que esses países, inclusive, consigam navegar com águas mais calmas quando a crise chega. Mas a nossa elite, ela é pusilânime, é um nojo, entendeu? E as nossas elites não imaginaram que o Bolsonaro iria vir. Só que agora, essa crise econômica vai pegar eles no meio. Porque, vamos falar sério, Conde, o pobre, ele aprendeu a sobreviver na época do neoliberalismo, Conde. Na época em que a gente chegava no supermercado e você chegava com 10 reais, não era nem reais, 10 cruzeiros para comprar pão, e você sabia que o pão, você conseguia trazer 6 pães por 10 cruzeiros, você chegava lá no dia de tarde só conseguia trazer 2 pães para casa, porque a inflação tinha comido aquilo ali. A galera fazia fila para emprego de gari. Então, assim, o povo brasileiro suportou e sobreviveu isso. Ele vai suportar e sobreviver à próxima crise que vai vir, porque o pobre, ele aprende a ser resiliente. Agora, se você cortar o queijo parmesão importado com o champanhe dessa elite, eles entram em desespero. E aí o que está acontecendo? Está acontecendo que a crise econômica agora está pegando a elite. E eles não sabem efetivamente o que fazer. E eles estão pedindo ajuda para a nossa população, eles estão pedindo ajuda para os movimentos sociais, eles estão pedindo ajuda para nós da esquerda. E ele vai chegar um momento em que eles vão pedir ajuda para uma criatura chamada Luiz Inácio Lula da Silva. E nesse momento vai ser o momento em que nós vamos ter que negociar. Ok, a gente ajuda a matar esse monstro que vocês quiseram, mas assim, vocês calam a boca pelos próximos 20 anos, porque a merda que vocês fizeram no Brasil é tão grande que nós vamos levar 20 anos para fazer isso. E só para terminar, Conde, é óbvio que nós vamos olhar na cara desses 57 milhões de canalhas e filhas da puta que votaram neles e eles vão mentir que não votaram. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. A questão é que nós sabemos que eles votaram. Como nós vamos olhar para eles, como eles vão olhar para nós e para a história, eu sei como é que é, eles vão mentir, enganar, mas como você vai olhar para eles? Como você vai voltar a conviver, a frequentar um Natal, a participar de um jantar ou de um almoço no final de semana com a tua família, sentando na mesma mesa que aquele teu pai, o teu sobrinho, o teu tio, o teu primo, canalhas e filhas da puta que votaram nesse cara e ainda hoje, ainda apoiam, porque dizendo, não, mas do outro lado tinha o PT. Meu amigo, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Se eu tivesse alguém assim na família, juro por Deus, eu cancelava ad eternum, não é mais meu familiar, entendeu? E é esse todo o problema histórico que nós vamos ter nos próximos 20 anos. Como olhar para esses 57 milhões de filhas da puta? Fernando Horta aqui no canal do Conde. Quando o Fernando Horta chega, eu fico até, né, eu até recolho um pouco o trem de peso. Eu vou te contar, viu? Quando tu faz as lives com o pessoal da cultura lá, tu vira o incendiário. Aí quando tu faz comigo, tu vira o goleiro. Mas é a lei da compensação, né? Quer dizer, aqui eu não preciso trepidar, mas aí quando tem o pessoal lá da cultura, daí a gente vai com tudo. Fernando, obrigado, querido. Parabéns pelo seu trabalho. Na semana que vem, voltamos à segunda, beleza? Voltamos na segunda, Conde. Vou avisar o até porque... E a gente alinha as coisas aí durante esse período. A gente se fala sempre pelo Zap. Realmente é um prazer ter essa interlocução com você. Sempre, o público adora. Obrigado, gente. Eu estou terminando agora, senão continuava, porque o papo com o Fernando sempre pega no breu, mas eu vou receber aqui o cientista político Bernardo Recupero, que está relançando a obra do Florestan Fernandes. Vai ser um papo muito bacana e eu vou trazer as questões que foram tratadas aqui com o Recupero na sequência, começando aqui às 17 horas. Valeu, Fernando! Conde, um abraço para quem está nos assistindo. Até!